Sempre que eu tô em cidade de interior... Enorme. O quê? Cafezal enorme. Enorme, maneiríssimo. E aí, café premiadíssimo e tal, muito maneiro. E aí, sempre que eu tô em cidade de interior, eu sempre chego pras pessoas, os locais, né, e pergunto, cara, vem cá, alguma coisa estranha no céu? Tu já viu? Histórias bizarras, assim, chupacabra, te ouviu falar? E tem sempre a galera que tem história. Sempre tem galera que tem história. Nossa, Por isso você é caçador de lendas urbanas. Caçador de lendas urbanas. Aquele que não fala plural. Né? Caçador de lendas urbanas. Nossa. Não combina a voz do Milton Cunha. Então faz Não. outra voz aí, faz uma mais grave assim. O caçador de lendas urbanas. Eu sei fazer o Nicolas Cage em Con Air. Vai. Na época que ele tá com... Na hora que ele tá embaixo do avião, que o cara pega o coelhinho da filha dele. Nossa, é bem específico, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Que ele fala assim... Coloque o coelho de volta na caixa. É idêntico. Mas vocês não se lembram. Não. Mas é idêntico. Assistam Con Air. Con Air! Um abraço. É idêntico? Sim. Ah, você também não sabe. É porque ele riu, eu falei, ele sabe. Ele riu porque Também não. foi muito específico. Mas- Perfeito, tá? Nossa. Foi perfeitíssimo. Foi. Você nem precisa você falar isso, que eu sei que o Gênero é Entendi. prepotente, né? Mas, cara, e aí eu comecei a falar assim, cara, tem nicho aí. E aí eu fiz essa parada e tal. E aí eu comentei com o cara que a gente tava na estrada indo pra lá. E eu falei, cara, essa parada de chupacabra, essa parada de chupacabra mesmo, existe mesmo e tal? Ele falou, se existe. Amigo, quando essa parada começou, eu era militar, eu era segundo sargento do exército. A mobilização da área dele, do quartel dele, foi tipo assim, a gente ficou uma semana acampando no topo da montanha mais alta lá do local para caçar o bicho. Todo mundo com ponto .30, com fuzil na mão. Porque, tipo assim, não era Caralho. a historiazinha do chupacabra, não. Era fazendeiro que tava puto. bando porque de tem uma- marmanjo. o fazendeiro tava puto porque tinha um monte de cabeça de gado que tava sendo, porra, morta. E o cara tá perdendo dinheiro, sabe? Imagina, se acordar, tem 50 galinhas a menos porque um bicho pegou. E aí? Eles vão ligar pra polícia. Aí se um fazendeiro liga, o dono de uma chácara liga, um outro da fazenda produtora liga, aquilo vai tomar outras proporções. Sim. Sabe? E aí teve isso, tipo, os caras acampando e, no meio do mato pra caçar o bicho. E o final dessa história, o que é? Pra não ele? pegou nada, não pegaram nada. Pra mim, eu tenho algumas teorias, né? Quais? Pela parte de ufologia, pode ser um bicho que veio numa nave e soltou aqui, e aí pegou, tal, morreu, e por causa do corpo dele, por ser de outro planeta, tal, se desintegrou muito mais facilmente. Né? Não sei tipo, se a estrutura óssea de um alienígena é como a nossa, né? E tal, e fica íntegra a parte óssea e tal. Às vezes não. Às vezes é uma parte mais, tipo, mais frágil. Plasma. É, não, nem o plasma. Tipo, a estrutura óssea dele é mais frágil, não deixa evidências. Sim. Entendeu? Ou então é alguma mutação genética que fez aquele estrago, foi embora e morreu. Sabe? E tem muitas coisas assim. E nesse programa... Você diz uma mutação genética de algum animal... De algum animal, alguma curiosidade. Porque a gente hoje tá tudo movimentando. Sim, O planeta sim. tá em movimento ainda, né? Sim. É muito Mas- louco. Os continentes continuam se afastando, né? A Pangeia, na época da Pangeia e tal, tipo, tá se afastando. Não parou de se afastar. Continua se É afastando. bom que vai grudar do outro lado, né? É, agora a gente vai ficar com o Peru junto com a Austrália. É o Peru onde, Mais um querido? O corte. Peru vai ficar na... Mais um corte. Então agora o Peru vai vir por trás agora. O Peru vai vir por trás agora, de ladinho, do jeito que a gente falou que gosta. E aí eu falei, cara, tem nicho aí. Aí eu fiz o programa chamado Relatos Inexplicáveis, que ele fala sobre isso. E o primeiro episódio, cara, é muito maneiro, que eu fiz com a Fabiana Ribeiro, que é a voz do SBT. Ela que narra tudo do SBT, Ela narra do locutora. SBT e trabalha na Jovem Pan. E ela é integrante lá do nosso podcast Sobretudo, que é com o Lucas Salles também. E aí, cara, o relato Beijo, dela... Lucas. Ah, não, já foi. Beijo, Lucas, já foi. Cara, o Queremos relato você dela aqui. é muito maneiro. Ela tinha uns 14 anos. Presta atenção nessa. Ela tinha 14 anos, estava com a família na sala. Aí vendo televisão, comendo um negocinho, tal, num pratinho, papapá. Aí a mãe dela falou, leva esse pratinho lá pra cozinha pra não dar formiga e tal. E ela foi pra cozinha. Quando ela chegou na cozinha, tinham 10 espíritos brancos em semiarco dentro da cozinha dela. Inclusive, um dos espíritos estava com um bebê no colo. Para, velho. Para. Quando ela chegou e parou, eles olharam para ela e ela ouviu a voz de um cara. Ela sabia de quem era, mas o cara falava sem mexer a boca. Não se movam porque ela pode nos ver. Eles estavam orando na cozinha dela. E ela ficou chocada, deixou o prato na cozinha e voltou. E depois sumiu. Eles estavam com muita luz, estavam bem
pareciam espíritos bons e tal. O filme é Os Outros. Mas é amedrontador. Você ter 10 fantasmas na sua cozinha. Eu vi uma vez, eu não sei se foi no Investigação ID ou qualquer coisa assim, eu vejo esses canais assim, às vezes eu paro. ID. Às vezes eu paro e vejo e foda-se, nem sei onde foi. Mas eu vi uma vez um programa que era a galera que teve um momento de se ver em situações. Tipo, a pessoa tava dentro da sala e ela olhou pela janela e ela viu... Tipo assim, o cara tava dentro da sala, ele olhou pela janela e ele viu ele com a esposa. E aí depois a esposa entra e... O que você tá fazendo aqui? Você não tava lá fora? Sim, sim. Um bagulho meio dark, meio interestelar. Então, isso. Tem uma história dessa num dos episódios. Eu dei uma pausa nesse programa. Eu comecei a perder o sono. Eu dei uma pausa porque eu tava com medo de atrair uma parada pra me seguir até em casa. Porque num desses convidados é um amigo que é muito gente boa, mas é alcoólatra. E daqueles que empilham lata de cerveja em casa, e pilha de lata de cerveja, tipo, assustadoramente, tipo, acumulador mesmo. E aí, não tava bebendo, não pisei em nada que tivesse a poça de álcool, de cachaça, nem nada. Eu saí da casa dele, fui pro meu carro, fui embora, e eu fiquei sentindo o cheiro de cachaça durante muito tempo. Você tá brincando. É um cheiro que ele não é um cheiro do nariz. Ele é uma sensação mental do cheiro. Sabe? Quando você sente o cheiro... Sugestão, uma assim. sugestão, né? Mas muito forte, muito presente, muito constante.